Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso chegue aos nossos corações através de Cristo, nosso Senhor amado, aquele que nos ensina, que nos orienta, que nos dá o exemplo de filho perfeito. Meus amados, hoje, quinta-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária, trazendo aqui as duas perguntas da quinta-feira, mas antes a gente vai recapitular rapidamente o que nós vimos ontem, na quarta-feira, né? Ontem, aprendemos com Paulo inicia uma fala falando sobre a comida sacrificada aos ídolos, dizendo que os ídolos não são nada, é como se não existisse, né? O fato de ter uma estátua ali inerte não significa dizer que ela existia, que o Deus existia, né? E aí, Paulo deixa bem claro que há um só Deus. Aqueles ídolos não podiam ser considerados Deus ou deuses, né? Porque só havia um. Deus é o Criador de todas as coisas. Esse título só cabe a uma pessoa. Ele deixa bem claro que essa pessoa é o Pai. Embora que o mundo inteiro tenha os seus ídolos, tenha os seus deuses, embora que o homem seja tão frágil, adora tudo, qualquer coisa adora, né? Uma tendência a cobiça que há no coração do homem, sempre querendo se beneficiar, ele acaba bajulando. Quando o homem cobiçoso, interesseiro, quer algo de alguém, ele acaba bajulando aquela pessoa, venerando, adorando aquela pessoa, porque ela quer algo em troca. Muitas pessoas fazem isso, né? Com Jesus, tentando bajular Jesus, chamando ele de Deus, por causa da cobiça que há no coração. E Paulo diz que há um só Deus aqui, é o Pai, não tem dois. Jesus é Senhor, não Deus. Paulo deixa bem claro isso em 1 Coríntios 8, 5 e 6, né? Inclusive, se for partir para a letra morta, são duas palavras claras aqui, né? Theos para o Pai e Kyrios, uma posição hierárquica para Cristo, que é Senhor, né? Muito claro, né? E hoje, nas duas perguntas de hoje, a pergunta 9 e 10, a pergunta 9 diz assim: de qual conhecimento Paulo diz que nem todos tinham, né? Ou nem todos têm atualmente também? E por qual razão? O que acontece com a mente dessas pessoas que não têm esse conhecimento? 1 Coríntios 8, 7 diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora com o ídolo, com o seu ídolo, ainda comem dessas comidas, como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Veja que Paulo chama aqui de mente fraca, né? A consciência, que é a consciência deste, por ser fraca, mentes fracas, né? Paulo deixa bem claro aqui que as pessoas que partem para a idolatria, né, mesmo eles sabendo que só existia um Deus, porque a igreja lá de Corinto sabia desse evangelho com muita clareza. Eles já sabiam, mas não entendiam. Quando as pessoas não entendem que há um só Deus e Deus é o Pai, elas não têm esse conhecimento de Deus e nem buscam, né? Nem buscam esse conhecimento. Antigamente, os gentios não buscavam esse conhecimento porque era uma doutrina que os judeus ficavam repetindo como uma reza, né? Quem sabe eles criaram uma ojeriza e um afastamento que só pregava isso, né? E tal. E hoje é porque a igreja diz que isso é um mistério, Deus é incompreensível, ninguém entende Deus, ninguém compreende Deus, né? Essas filosofias baratas que tem por aí, nas músicas e outras coisas mais, que incentivam, faz com que as pessoas, incentivam o povo a não estudar, né, nessa direção, o conhecimento de Deus, e, obviamente, a mensagem subliminar, a mensagem que o subconsciente capta é a seguinte:
Se ninguém conhece Deus, é impossível conhecer a Deus, então não vou nem estudar sobre ele. Deus é um mistério, não é? Ora, se Jesus Cristo veio aqui na Terra para revelar o Pai, eu estou dizendo que a obra de Cristo foi à toa, que ele foi incompetente, ele não conseguiu revelar o Pai para a gente? Já imaginou as pessoas que estão, que não compreenderam essa coisa que deveria ser tão básica, né, o conhecimento de Deus? Paulo está dizendo aqui, porque as pessoas não buscaram, não estavam buscando lá em Coríntios esse conhecimento, eles acabaram caindo num pecado muito simples. Eles estavam comendo das comidas sacrificadas aos ídolos. Por não conhecer a profundidade, não buscar esse conhecimento de Deus, quem é a pessoa de Deus, não é? Um Deus santo, que não se mistura. A mistura nas Escrituras Sagradas é algo abominável, em todos os sentidos. Né? A coisa misturada para Deus é um problema. É tanto que ela vai ganhar um tipo, né? Lá no Apocalipse, chamado de Babilônia, mistura. Vinho misturado, doutrinas misturadas, povos diferentes misturados, jugo desigual. São tantas coisas que a Bíblia apresenta como a mistura sendo algo maléfico, né? Como tipo, claro. E aí, quando o povo não conhecia isso, acabava se misturando com o ídolo. Já pensou uma pessoa que não tem esse conhecimento, e aí numa grande festa lá na cidade de Corinto, iam se matar um touro sacrificado à deusa Afrodite. Aí matava esse touro, e aí era uma grande festa, todo mundo feliz, né? E pegava um animal e ali assava, né? E aí a pessoa sai no meio da rua, né? E aí distribuindo um pedaço de carne assada, um pedaço de carne para você em casa cozinhar ou assar para comer, aí você inocentemente pegava, porque era um alimento nutritivo, né? E as pessoas pegavam isso, né? Como numa prática muito semelhante nos dias modernos, é aquele alimento que se distribui no dia de Cosme e Damião. No Nordeste aqui tem essa prática, né? Cosme e Damião tornou-se patrono, são dois santos reconhecidos da Igreja Católica, mas também são comemorados nos terreiros espíritas, né? De Candomblé. E aí eles oferecem aquelas balas, aqueles doces, aquelas guloseimas, né? No culto, no ritual ali, oferece essas, entre aspas, né? Esses ídolos, e aí sai oferecendo às crianças, né? E tal. E aí as pessoas inocentemente, quando não têm o conhecimento profundo de Deus, das coisas de Deus, do caráter santo de Deus, as pessoas pensam assim, o que tem de mais chupar uma bala? As pessoas estão sendo educadas, essas pessoas aqui, esses que estão distribuindo, esses irmãos espíritas tal, que estão distribuindo isso, estão fazendo isso de bom coração, e está mesmo, são pessoas que estão fazendo de bom coração. Não são pessoas más, não são pessoas que estão fazendo aquilo, botando veneno para matar o povo, não. Fazem aquilo com devoção, com alegria. Só que aquelas pessoas não têm também o conhecimento de Deus, né? Esse conhecimento que Paulo está se referindo aqui. E aí, Paulo está justamente tentando despertar a igreja de Corinto para que eles entendam a grandeza do conhecimento de Deus. Se eles buscassem ao ponto de não se misturar, outros também poderiam segui-los, imitá-los e também conhecer esse Deus maravilhoso. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a 10ª, e diz assim: pode-se comer qualquer comida sacrificada a ídolos? É isso que Paulo está dizendo? Qual o sentido espiritual desta fala de Paulo? Vamos tentar entender o que Paulo diz aqui e responder essas 3 perguntas aqui. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Veja, Paulo aqui está dizendo com todas as letras, o meu objetivo não é falar de comida.
Eu não estou querendo aqui que vocês olhem para a comida, mas a ação de comer. Quando vocês estão comendo, vocês estão transmitindo uma mensagem para aquelas pessoas que servem aos ídolos. Se vocês participam com ele, da mesa, também vai ficar uma mensagem implícita na consciência deles e dos demais que estão vendo, que vocês também participam não só da mesa, mas participam também, comungam das mesmas crenças. Não é? Não é que na carne daquele boi sacrificado tem um demônio que se você comer, o demônio entra na sua cabeça e você vai ficar possesso. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo bem claro, olha, não é essa comida sacrificada aos ídolos que vai nos recomendar a Deus, ou seja, nem vai nos acusar diante de Deus e também não vai promover uma saúde espiritual diante de Deus, nada disso. Paulo está dizendo, olha, nós não vamos perder nada se não comer. Também não vamos ganhar nada se a gente comer. A gente não vai ganhar, isso não significa nada, eu não quero falar de comida aqui. Né? Paulo está deixando bem claro aqui. Paulo está dizendo assim, as comidas sacrificadas aos ídolos, ele quer falar dos ídolos, da idolatria, da adoração feita a esses ídolos, né? Da falta, e ele, aí falando de idolatria e tal, da adoração a esses ídolos, né? Dos ritos, das oferendas, né? Das comidas, das carnes sacrificadas a ele. Paulo está querendo chegar a um ponto só. Paulo não quer chegar em dois, é um ponto só. O conhecimento de Deus. Se o povo de Corinto tivesse o conhecimento de Deus e de Cristo, que Paulo tinha, e que Paulo avançava cada vez mais nesse conhecimento, crescia cada vez mais nesse conhecimento, então eles saberiam não só lidar com essas situações de idolatria que havia lá em Corinto, mas eles saberiam lidar com todas as outras coisas da vida. Então, nesse contexto aqui específico, desse assunto aqui, o comer carne sacrificada a ídolos era só a ponta do iceberg. Porque a pessoa que está comendo, fazendo isso, significa dizer que ela ainda não mergulhou fundo no conhecimento verdadeiro que salva, que liberta, né? Que liberta e salva, que era necessário a todos os crentes, né? Buscar esse conhecimento. Essa é a grande verdade, né? Que aonde Paulo está querendo chegar. É por isso que Paulo, antes de falar aqui no versículo 8, no versículo 6 ele diz, ei, há um só, para o mundo aí é muito, para nós é um só Deus, o Pai, né? Aquele que fez tudo, fez a gente, nós pertencemos a ele, tudo é por ele e para ele, né? E um só Senhor, que é Jesus Cristo, né? Que nós vivemos por meio dele, nós recebemos tudo por meio dele. Então vocês têm que conhecer isso. Tem que participar dessa verdade, não de idolatrias, né? A Paulo está dizendo aqui, nesse contexto, respondendo aqui a primeira pergunta, que podia-se comer das carnes sacrificadas aos ídolos? Paulo está dizendo, não tem problema nenhum. Você comeu, não. O problema não está na carne. É por isso que mais na frente, eu não sei se ele vai dizer aqui no livro de Coríntios, ou se vai dizer lá no livro de... Mas ele fala também no livro de Romanos, né? Ele diz assim, olha, se você vai chegar na casa de alguém e vai comer uma comida, não pergunte se aquela... Claro, ele não pergunta se é o tipo de carne. Porque na casa dos cristãos, na casa dos judeus cristãos e dos cristãos, não tinha carne imunda, não tinha porco, não tinha camarão, não tinha nada disso. Então isso está fora de cogitação no contexto aqui. Paulo não vai entrar nesse mérito, porque já está tudo definido na palavra de Deus. A questão aqui é, não pergunte de onde veio, se foi de um boi sacrificado a Diana, a Afrodite, a Apolo, qualquer outro deus aí. Não pergunte, come sem perguntar por causa da consciência. Então, embora Paulo não esteja dizendo isso aqui, mas está dentro do contexto. Paulo dizendo, essa carne, você pode comer e pode não comer, porque não é nada.
O problema não está em comer a carne de um boi, a carne de um cordeiro, né? A carne de uma galinha, que o cara fez uma macumba e colocou numa encruzilhada. Aqui no Nordeste tem muito isso. Não sei se no sul do país tem, mas aqui no Nordeste, o que é que fazem muito no Nordeste aqui? Né? Eles, geralmente, a parte negra, né, da magia faz escondido porque é algo ruim. Geralmente faz ali uma macumba, né? Diz que é macumba, catimbó, tem uma série de nomes que o Nordeste aqui chama, né? Põe numa encruzilhada, põe ali uma galinha, geralmente uma galinha preta, né? Cozida ali, um frango, vem um frango com farinha, com comida, ela tal, umas velas, uma arrumação ali meio, né? Meio místico ali e tal. Para o objetivo é pegar aquela pessoa que passa sempre naquele caminho ali, para que ela pegue aquele e coma. Né? Essa é a ideia. Para que o espírito entre nela, é uma ideia, né? Então, muita gente tem medo daquilo. O que é que Paulo está dizendo? Não tem problema nenhum naquela carne. O problema é você comer aquela carne. Até tem umas pessoas que eu conhecia quando eu era criança, que eram pessoas que bebiam muito, né? Eram alcoólatras. E aí, se a pessoa estivesse lá naquela encruzilhada, ele corria lá e ia buscar aquela galinha para tomar com cachaça. Que era um tira-gosto dele, chamava aqui de tira-gosto. Então, para tomar junto com a cachaça, né? E essa pessoa nunca pegou um espírito mal, nunca comia direto, mas nunca passava mal, nunca ficou possesso, nunca, né? Então, é o que Paulo está dizendo. O problema não está na carne, o problema é um crente dizer assim, ei, colocaram ali uma galinha preta ali na esquina com frango cozido ali, com farofa, com tudo e tal. Vamos pegar e vamos comer. Estamos com fome, vamos comer. Então, o problema não é esse, o problema é o que esse crente vai transmitir para os vizinhos que estão com medo daquilo, que acham que aquilo é magia, né? Que aquilo pode ser uma magia negra contra alguém, tirar a vida de alguém, alguma coisa ruim, mal, se envolver naquilo, colocar aquilo que é mal para dentro de você. E é o que Paulo está tentando dizer aqui. O problema não é você comer essa carne, é o escândalo que isso pode causar, né? A dificuldade que o outro tem de entender tudo isso. Então, tem que ser evitado, né? A segunda pergunta do texto aqui é isso que Paulo está dizendo, que não pode comer ou comer? Paulo está dizendo que o problema aqui não é a comida. Ele não está tratando disso, né? Porque ele já disse no texto anterior que o ídolo não é nada. Se o ídolo não é nada, e você comer a carne dele, ele não pode fazer nada com você. A carne foi oferecida a ele, no caso, né? Ele não pode fazer nada contra ou a favor de você. Ele nem lhe amaldiçoa, nem lhe abençoa. Não é nada, não existe. É isso que Paulo está dizendo. Mas a preocupação de Paulo aqui é o conhecimento. É o testemunho que você vai dar para o mundo com as suas ações. E tudo isso gera conhecimento. Que o Senhor ilumine a nossa mente para que a gente entenda a palavra de Deus de forma clara e cada vez mais sirvamos a Deus em plena liberdade, como Paulo orienta.